One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre a gastronomia do Oriente Médio. E eu tenho a honra de falar com um super estudioso sobre a história da alimentação, um mega especialista, o chefe Fred Cafarena. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Gabriel? Bom, é um prazerzaço estar aqui, falar sobre gastronomia. Um mega estudioso, um mega especialista, né? Um pouco demais, eu diria, mas estamos aí. Eu realmente tenho uma vida, uma carreira focada nesse estilo de gastronomia e é sempre um prazerzão poder dividir, né, e compartilhar com as pessoas um pouquinho daquilo que eu trabalhei e pesquisei. Nossa, vai ser incrível, viu, Fred? E conta pra gente como que começou assim a paixão pela gastronomia, né? E depois até a paixão pela história, né, dessa gastronomia tão rica assim do Oriente Médio. Assim, você sempre desde pequeno gostava de cozinhar, se interessava já pelo tema ou foi mais um pouco assim mais para adulto? Então, na realidade, foi o caminho inverso. Antes de querer fazer gastronomia, eu queria fazer história, né? Sempre gostei muito de história, sempre li muito a respeito, sempre estudei muito, e eu queria, né, obviamente, fazer história. Tanto quando eu tinha meus 14, 15 anos, essa era a ideia, já estava até pesquisando onde fazer história e tudo mais. Mas nesse meio tempo eu descobri a existência do curso de gastronomia. Eu sempre falo brincando que eu fiz gastronomia porque eu gosto de comer, né? Você não me viu pessoalmente, mas dá para ver por aqui que eu sou uma pessoa que gosta de comer, né? Minha forma e meu tamanho me entregam sobre esse aspecto. Então, antes de tudo, eu sempre amei muito história, mas eu sempre gostei muito de comer. E um dia eu descobri a existência do curso de gastronomia e toda a possibilidade, tudo aquilo que, né, que existia uma faculdade, que dava realmente para ter algo maior do que só realmente entrar numa cozinha e cozinhar. Não que seja um problema, mas para mim que queria equilibrar e achar um pouco dessas duas coisas, acabei achando o caminho. Então eu optei por fazer gastronomia, né? Eu fiz gastronomia em São Paulo, no Senac Santo Amaro. Lá eu fiz o curso, não sei o quê. Quando eu terminei o curso, eu fiz uma especialização em cozinha mediterrânea, que foi onde eu conheci um chefe, que era professor na época, e um grande amigo meu, que é o Rodrigo Libos, onde eu fui trabalhar com ele no kebab da Augusta. Sim. Né? Que o kebab Salonu ficava na Augusta, na primeira versão dele. E lá eu comecei a trabalhar e me apaixonei. E lá eu consegui juntar essas duas paixões. Né? Eu consegui trazer a parte de história, que eu tanto gosto, tanto amo e prezo muito dentro do meu trabalho, e acabei juntando com essa gastronomia do Oriente Médio. Inicialmente eu entrei pela Turquia, que é uma gastronomia riquíssima, né, que as pessoas acabam não dando muito valor e acabam, principalmente na cozinha ocidental, acabam não conseguindo entender qual é o tamanho do impacto que ela tem na gastronomia ocidental, né, que ela ajudou a moldar muito no formato que as pessoas conhecem, vem muito dessa troca cultural com o Oriente Médio. E é um pouco disso. Então, eu acabei me apaixonando por isso, não tenho nenhum parentesco, né? Eu sempre falo, olha, meu sobrenome é Cafarena, eu tenho de origem italiana, mas não tenho tradição nenhuma italiana na família. A gente sempre fala brincando dentro de casa que a gente é italiano meio paraguaio, mas literalmente paraguaio, porque a gente foi... eu nasci em São Paulo, mas fui criado no Mato Grosso do Sul. E o meu bisavô, quando veio da Itália, ele veio pela Argentina e acabou se casando ali na região do Paraguai e tudo mais. Então a gente acaba meio que realmente não tendo uma cultura gastronômica. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que facilitou eu optar por qual caminho eu traçaria. Então eu acabei juntando esse amor, morei em Istambul, estudei, trabalhei, e realmente cheguei à conclusão que Oriente Médio é o meu grande amor, assim, de gastronomia. Nossa, é verdade. Depois, quando você ficou mais ou menos um tempo lá, né? Você tanto estudando quanto também trabalhando lá também em Istambul, né? Isso, eu fiquei quase um ano, assim, entre indas e vindas, né? Porque a gente fazia outras coisas ao mesmo tempo, mas eu estudei lá, eu estudei gastronomia otomana e trabalhei no Acitane, que é um dos poucos restaurantes de gastronomia otomana que ainda existem em Istambul, porque é importante entender, que é o que eu sempre falo, é assim, gastronomia turca, né, ela tá ligada muito mais
a região geográfica da Turquia e aquilo que construiu a identidade gastronômica, né? Em todas as suas zonas de influências e tudo mais. A gastronomia otomana, ela é uma gastronomia maior, assim. Ela pega bem a totalidade do império. Então, como era um império muito grande, multiétnico, então muitas coisas acabavam respingando de outras culturas e tudo mais, e acabava formando um estilo muito específico de gastronomia. Tanto que mesmo da Turquia eles fazem essa distinção, né? Hoje em dia, simplificando, se coloca a gastronomia otomana muito mais como uma cozinha palaciana, que eu acho que acaba... Até porque é o mais fácil de você conseguir mensurar, porque existe documentação, existe livro e tudo mais, né? Mas você acaba tendo essas duas coisas. Então, você tem a gastronomia turca, né, totalidade assim do país, e você tem gastronomia otomana, que era algo um pouco maior, assim, e com mais influências. Essa parte de palácio e tal, tipo de Damasco, né? Acho que até eu vi em algumas matérias, assim, falando, né? Um pouco desse tipo, né, de gastronomia, né? Isso, acredita-se que muito do refinamento e muito do estilo da cozinha do Topkapı, que é o Palácio Turco, era a sede do governo otomano, e depois vai para o Dolmabahçe, mas muito disso tem vindo dessas cozinhas de Damasco, né? Algumas coisas que tenham vindo ali, até mesmo do Líbano, alguns desses locais, onde você acabava tendo um desenvolvimento cultural muito forte, né? Que uma das coisas que eu sempre bato, que eu sempre explico, quando a gente fala de gastronomia turca, é entender que os povos túrquicos, os turcos, quando eles migram do centro asiático, né, até a região ali da entrada da Europa, eles eram inicialmente povos nômades. E uma das coisas que são favoráveis para a construção cultural desse povo é que o fato deles não terem exatamente uma cultura gastronômica refinada ou desenvolvida, digamos assim, à medida que eles migravam, eles acabavam absorvendo muita coisa, né? Tanto que eu acho que a maior característica do Império Turco-Otomano, né, entre o seu auge e a sua queda, era o fato dele ser um império multiétnico. Então você acabava tendo muito espaço para essas visões. Tanto que tem historiador que defende que esse tenha sido o fim do Império Turco-Otomano. O fato dele ser um império multiétnico e as pessoas não terem exatamente uma visão de país, uma visão de nação única, né? Então, isso acaba se desdobrando para uma outra conversa, mas acaba sendo um pouco isso. E até assim, né? Eu estava até vendo algumas matérias, né? Até que você fez, assim, que tem essa discussão, né? De qual que é uma comida típica turca, assim, né? Muita parte do iogurte ali, da coalhada, né? Esse sim, acho que poderia ser um item que eram deles, assim, né? Bem da tradição, né? Alguns historiadores defendem que os turcos contribuíram para duas coisas em gastronomia, né? Para duas coisas ali na região. O iogurte, que inclusive a palavra iogurte deriva do turco iogurt, que é algo como drenado, alguma coisa assim. Embora a nossa grafia venha da versão grega da palavra, né? Porque a gente fala iogurte, mas o grego deriva do turco. E com muita controvérsia, com muita briga, o bastırma, que é aquele embutido onde os armênios e os turcos meio que brigam pela origem, mas são produtos que meio que surgiram na mesma região, e o que eu sempre defendo é que se faz parte da cultura de um povo, é dele também, né? O que eu sempre faço a analogia é, no Brasil a gente tem coxinha, e é um prato tipicamente brasileiro. Só que se a gente for querer ser técnico, é um prato de origem ibérica, né? As croquetas, não sei o quê, que migraram para cá e acabaram se adaptando nesse produto. Mas a gente não pode falar que a coxinha não faz parte da alimentação brasileira, né? Como eu disse, eu sou do Mato Grosso do Sul. Lá a gente come sobá, que é uma sopa tradicional da ilha de Okinawa, que é comida no Ano Novo, que é servida gelada, e tem todo o simbolismo do macarrão, né? Que é um macarrão único e tudo mais. Né, que é um fio único, né? Não são vários misturados, mas que no Mato Grosso do Sul é uma sopa de ossos com shoyu que eles servem com churrasco e faz parte da vida do sul mato-grossense. O Campo Grandense come isso todo final de semana. E como a gente pode falar que isso não pertence ao Campo Grandense, né? Sim. Eu sempre trago isso. Numa visão brasileira, eu acho que é um pouco mais fácil de entender a questão do pertencimento ou a identificação gastronômica, porque a gente acaba morando num continente que é afastado das nossas zonas de influência, né? E outro motivo que a gente matou a nossa cultura indígena, né? Assimilamos algumas coisas e matamos as outras. Então, a gente acaba sendo uma bolha. Acho que toda a América é meio um pouco assim, né? No Oriente Médio,
a zona de influência ainda é o seu vizinho. Então fica um pouco nessa briga muito, muito nacionalista de quem pertence a cada receita, ou quem é o detentor da origem. Mas ao meu ver, principalmente ao meu ver de historiador, é que isso é meio balela, não precisa. Se faz parte da sua cultura, você tem gerações fazendo, também é seu. Ficar brigando pela origem, eu acho que é uma perda de tempo. Vai entender, vai resgatar, mas não fica preocupado com a briga de que tal receita pertence a tal povo, porque senão as coisas não andam. Mas não andam para ninguém, porque o mundo inteiro é feito de influências e trocas culturais. Com certeza. E tem também, né, essa região que a gente sempre fala assim, a região do Levant, né, que fica mais ou menos, acho que entre a Ásia e a Europa, essa região. E ali também foi meio que, acho que a domesticação, assim, da farinha, assim, do trigo, Fred? Quando a gente fala de gastronomia levantina, a gastronomia levantina ela é toda a Ásia, né? É aquele pedaço ali do Mediterrâneo, onde está Líbano, Israel, Síria. E culturalmente a gente até, inclusive, coloca o sul da Turquia como uma parte de Levante. Tecnicamente não faz parte, mas culturalmente ele acaba bebendo dessa zona de influência. Então é comum você meio que colocar essa região como parte do Levante. Você acaba tendo a domesticação do trigo naquela região ali na Mesopotâmia, que é um pedaço Turquia, meio Síria, naquela região, e você acaba tendo uma gastronomia que deriva disso, né? Então, a partir do momento que você tem a domesticação do trigo, você acaba tendo uma gastronomia derivante disso. Tanto que é muito comum você ver tanto a questão dos pães, como a utilização do trigo como um cereal para alimentação base, né? Então, isso realmente acaba sendo um fator muito crucial e muito marcante para essa gastronomia dessa região levantina, e posteriormente isso acaba migrando para a Europa, onde ele acaba tomando uma outra proporção e um outro caminho, assim. E desses pratos típicos, né, a gente pode citar alguns, né, o shawarma, né, assim, muita parte também das pastas também, né, são incríveis, né, Fred? Bom, eu sou um cara suspeito para falar disso, né? Mas sim, você tem o shawarma, ele é uma construção um pouco mais recente, principalmente no formato que a gente entende do shawarma. Antigamente se fazia algo muito parecido, alguns historiadores defendem que a ideia geral daquele produto seja fruto de uma construção otomana, que eles chamam de jar kebab, né? Que ele é a mesma ideia de um espetão horizontal que ia grelhando. E alguns defendem que lá pela região da Alemanha eles acabaram, os imigrantes turcos acabaram construindo uma máquina ou algo naquele formato, onde ele ficou em pé e começou todo aquele processo de grelhagem e fazer os sanduíches e os pratos. Tanto que eu falo brincando, né? Porque um dos produtos mais icônicos dessa região e dessa gastronomia é kebab. Mas as pessoas têm uma percepção errada do que é o kebab, porque o primeiro contato que o Ocidente tem é com as versões do kebab que se come na Europa. Então, na cabeça das pessoas, kebab é sanduíche. Mas kebab não é sanduíche. Se você for num restaurante em Istambul, é mais fácil. Quando você pedir um kebab, eles te entregariam um prato com pão, salada, legume grelhado, iogurte ou jajak, alguma pasta nesse sentido, e essa carne grelhada no meio, né? Mas ele não é o sanduíche. O sanduíche chama durum, que é o sanduíche enroladinho que eles fazem nas ruas onde as pessoas conhecem e é tão famoso. Mas, assim, é bem grande. Fugindo da ideia dos kebabs, na região do Levante você tem principalmente o quibe, que eu acho que é algo bem simbólico para o brasileiro, né, por causa das 3 ondas de imigração levantina que a gente tem no Brasil. Então, meio que acaba virando um produto muito popular. Mas, assim, quibe tem 1 zilhão de formas, a base de carne, a base de legumes, utilizando trigo, utilizando arroz, e por aí vai. Esfirra é a mesma coisa, né? Eu sempre falo brincando que a maior frustração para um brasileiro quando você vai para o Oriente Médio, que você vai para o Líbano, é descobrir que ninguém conhece o nome esfirra, porque esfirra era o nome dado ali na região do Vale do Bekaa, que é de onde vem uma boa parte dos imigrantes para cá, e você acaba encontrando também na Síria algumas palavras assim, mas se você anda em Beirute, que é a capital, é sempre manouche ou manouché, que é a mesma ideia. Eu sempre falo que a esfirra ela é meio que um fenômeno do Mediterrâneo, que esse pão com uma cobertura assada que você acaba encontrando em todos os países. Então você tem as suas versões libanesas, suas versões turcas, gregas, e aí a gente pode até brincar e expandir um pouco mais e falar que, inclusive, pizzas e afins são não derivações da receita,
mas acabam sendo a mesma solução para o produto que aqueles outros povos também encontraram, até por estarem em regiões parecidas, com uma gama de produtos parecidos, então as soluções acabam sendo parecidas também. Embora a pizza napolitana tenha surgido inicialmente como uma fritura, mas a ideia da solução de pegar um pão levedado ou não e passar uma cobertura, seja de carne, legume ou laticínio, e assar, é uma solução onde todos os povos ali do Mediterrâneo acabaram dando para o mesmo produto. Ô Fred, entrando um pouco assim, como que surgiu depois assim, falando, poxa, vou abrir um restaurante e tal. O primeiro foi essa parceria com você trabalhou, né, no Kebab Salonu e depois que veio o Faran? Isso eu trabalhei no Kebab Salonu em 2012. Em 2014 a gente reabriu o Kebab Salonu. Eu já abri como sócio, como chefe. Tá. Até 2012 eu fui subchefe do Rodrigo. Certo. E de 2014, a gente abriu o Faran em 2016, 2017, onde a gente queria ampliar um pouco mais a ideia. O Kebab Salonu, nós abrimos com uma ideia de ter um restaurante, né, reabrir o restaurante focado em kebab. Né? Lá a gente fazia um estilo de kebab que são os duruns, então eram os kebabs de carne espetadas feito na brasa. A gente não fazia shawarma, não fazia doner kebab, nenhum desses estilos. Né? O que inspirou a abertura do kebab é um estilo de casa que tem na Turquia que chama durumcum, que são essas casas desses sanduíches enrolados feitos de espetinho, simplificando. Sim. Mais para frente, eu queria ampliar um pouco mais o leque, mostrar mais para as pessoas que gastronomia do Oriente Médio podia ser mais do que essas coisas. Então veio a ideia de abrir o Faran. O Faran, a gente abriu um restaurante focado em forno, que é o nome do restaurante, né? E essa era a ideia, de fazer todas as produções que passassem dentro do forno a lenha, né? E mostrando uma gama de possibilidades. E o produto principal do Faran sempre foram umas pidés, né? Que no Brasil a gente começou a chamar de pizza turca, né? Embora na Turquia, o que eles chamam de pizza turca é o lahmacun, que é uma esfirrona redonda de carne, de queijo e tudo mais. Mas no Brasil a gente achou... Como as pidês acabavam dando um leque de possibilidades maiores, a gente meio que traçou um paralelo para as pessoas entenderem que era mais uma pizza. E assim surgiu o Faran. Durou, a gente ganhou prêmio e tudo mais. E no início da pandemia, por divergências e tudo mais, a gente acabou separando as empresas. Né? Eu saí do kebab, hoje ficou com o meu ex-sócio, que é o Rodrigo, mas eu sempre falo que a gente terminou do jeito que a gente começou. Sentando, conversando, sem briga, sem nada. Rodrigo foi meu padrinho de casamento, depois de já ter separado a empresa. Então a gente continua sendo muito amigo, mas a gente queria coisas diferentes. Então o Rodrigo ficou com o kebab e eu fiquei com o Faran. Né? A gente durou mais 2 meses, aí chegou a pandemia e a gente achou melhor dar uma congelada no projeto. A gente fala que o restaurante não está fechado, né? Não definitivamente, ele volta... Se tudo der certo, ele volta esse ano, inclusive. Mas a gente acabou congelando porque no período da pandemia a gente entendeu que ele não conseguia cumprir o objetivo. A ideia do Faran era mostrar para as pessoas que a gastronomia ela é mais do que aqueles elementos que as pessoas estão habituadas. E para isso eu precisava de contexto. Né? Eu precisava que a pessoa fosse até o restaurante, sentasse e que a gente apresentasse um mundo muito maior. Só que sem salão, não tem como fazer isso. Não tem como eu mandar numa caixinha essa experiência para o cliente. Sim. E por causa da pandemia, a gente sentiu que as pessoas estavam um pouco deprimidas, um pouco aflitas, né, por todo o contexto que estava se desenhando, de incertezas e tudo mais. E a gente achou que o Faran não era uma casa que funcionava para aquele momento. Né? Então a gente achou melhor congelar. O Faran continua existindo no momento para evento, então sempre que tem datas comemorativas, né, então como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente sempre reabre o restaurante numa versão pocket, mas no decorrer do ano ele acaba ficando congelado. Aí as pessoas vão falar assim, pô, mas peraí, você tem um restaurante de cultura do Oriente Médio e você está falando de Páscoa? Não, a gente faz. Inclusive, nosso menu de Páscoa, ele é inspirado na Páscoa ortodoxa, né? Na Páscoa ortodoxa grega, que está ali, faz parte da cultura. Né? Isso acaba meio que entrando no tema. Por isso que na nossa conversa anterior, eu te falei, eu faço comida de Oriente Médio, não exatamente cozinha árabe, não exatamente cozinha muçulmana. Oriente Médio, que é um caldeirão cultural. Tanto que uma das bandeiras que eu levanto e eu fico batendo com todo mundo eu entendo a questão da identificação cultural de falar gastronomia árabe,
mas ao mesmo tempo chamar de gastronomia árabe é colocar todo um povo, vários povos, várias culturas distintas no mesmo saco, né? E que a gente acaba perdendo. Né? Eu falo que eu não posso fazer isso, eu entendo quem faz, mas eu particularmente não posso. Então eu falo gastronomia do Oriente Médio e quando eu começo a desenvolver algum tipo de cultura, eu vou mais específico. Então se a gente falar de gastronomia libanesa, é um estilo. Se a gente falar de gastronomia síria, é um estilo. Turca é um estilo. Israelense é um estilo. Palestina é um estilo. Né? Então é por isso que eu prefiro não jogar todo mundo nesse saco. Sim. Né? Mas é um pouco disso. E muitos têm, e você falou, né? E muitas desses vários países, né? Muitos pratos se repetem, né, Fred? São parecidos, né? Isso é muito vem dessa questão da proximidade cultural, né? Assim, eles não são o mesmo povo, eles não são as mesmas coisas, mas eles acabam sendo povos que têm culturas parecidas. Como você tem muito a questão do Islã, onde você teve os califados e tudo mais, você e até a presença do Império Turco-Otomano, onde acabou tendo a administração e o domínio dessas regiões por bastante tempo, você acaba tendo uma homogeneização cultural, mas ao mesmo tempo ela é diferente. Que inclusive traçando um paralelo ao Brasil, que eu sempre falo no Sudeste a gente come arroz, feijão e carne, macarrão, arroz com lasanha, qualquer maluquice dessa. E a gente pegar no mesmo país, a gente está falando que no Pará as pessoas comem açaí com frango, né, açaí com camarão, e a gente está falando do mesmo país, basicamente da mesma cultura, porque nós somos brasileiros. Né? E pegando no algo mais próximo, quando a gente pega, sei lá, feijoada em São Paulo se faz com feijão preto. Feijoada no Rio de Janeiro não se faz com feijão preto. E a gente está falando de estados vizinhos. E a gente está falando do mesmo povo. E Oriente Médio é a mesma coisa. É porque quando chega para a gente no Brasil, como a gente está meio que habituado a essas migrações e esses povos, você acaba meio familiarizado com essas coisas. Mas é importante entender que uma boa parte dos migrantes árabes no Brasil, né, dos sírios e dos libaneses, eles vêm basicamente das mesmas regiões. Então é por isso que a gente tem muita produção parecida. Né? E quando a gente acaba falando de outros povos que vieram para cá, como armênios e tudo mais, você acaba pegando a mesma situação, porque eram povos armênios que estavam dentro dessas regiões e acabam bebendo da mesma fonte. E também a gente tem um outro fenômeno no Brasil, que é meio que uma padronização dos restaurantes árabes, né? Tudo é bem parecido por uma questão comercial deles e porque realmente é a mesma cultura, é o mesmo ingrediente, mas ao mesmo tempo alguns toques são diferentes e acabam dando características bem claras. Se você pegar, eu sempre indico uma linha de livros que é da Findle, que eles acabam tendo livro de cozinha libanesa, livro de cozinha israelense, palestina, tem o da Turquia. E eu acho que de Oriente Médio são os 4 principais que eles acabaram lançando. E você vai vendo, realmente, você vai ver arroz de lentilha. Tem arroz de lentilha no de Israel, tem arroz de lentilha no turco, tem arroz de lentilha no libanês, né? Tem arroz de lentilha no palestino. E na hora que você vê as receitas, o conceito é o mesmo, mas a prática, a estruturação de sabor tem pequenas mudanças, porque não são os mesmos povos. Né? Então, por mais que a gente tenha essa similaridade, não necessariamente é tudo igual. E realmente não é. Na hora que você come, na hora que você entende, não é. Por exemplo, no Líbano, a estruturação de paladar da cultura libanesa ela é muito mais ácida do que a turca, por exemplo. Olha. Na gastronomia libanesa, você acaba tendo presença de especiarias adocicadas na comida. Na Turquia não tem. E a gente está falando, né, não é vizinho, literalmente, mas a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de coisas próximas. Então você acaba tendo essa distinção grande na prática desses pratos. É que é um pouco complicado para explicar numa janela tão curta, mas é basicamente isso. É parecido, mas não é igual. Não é igual. E Fred, na pandemia que você falou, né? Quando você não conseguia, né, explicar esses pratos, tudo, veio a ideia aí que veio a ideia do Make Hummus Not War? Então, na verdade, não. O Make Hummus era um projeto que eu estava desenhando antes. Eu tinha ido em 2018, eu tinha ido para um evento no Maranhão, que é o Mercado das Tulhas, e um amigo, que é o Fábio, que ele é um chefe de Joinville, a gente estava conversando, ele tinha acabado de voltar, que é o Fábio Espinosa, ele tinha acabado de voltar de Israel, e ele estava apaixonado. E a gente estava no aeroporto conversando, ele ficava assim para mim, falava, Fredão, você tem que abrir uma casa de hummus. Porque eu comi em Israel, ele foi para Israel, ele foi para Jordânia, ele foi para Palestina, ele falou, cara, eu comi, aquilo é incrível, é um mar de possibilidades, que não sei o quê. Aí ele falou para mim e eu fiquei assim, não, eu não quero.
Não, eu falo para ele, eu quero mostrar para as pessoas que é mais. Eu não vou servir aquilo que as pessoas conhecem. Romos todo mundo conhece. Vende no supermercado no Brasil. Não é essa a ideia. Ele falou, não, vai amadurecendo, depois a gente conversa. Ele fez uma conexão para Santa Catarina, eu continuei no voo para São Paulo, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, será Romos? Não sei, talvez se a gente usar o Romos como fio condutor para poder introduzir, contar uma história e mostrar e falar, será que é uma possibilidade, um produto mais simples? Eu acho que é isso. Cheguei em São Paulo, conversei com a minha sócia, falei para ela, não sei o quê, saí do avião já com uma ideia geral do que seria a casa, falei para ela, ela achou super legal, falei, vou sentar e vou desenhar. Sentei, desenhei o projeto, pesquisei bastante, eu pesquisei, quase um ano para formatar a casa e tudo mais. Até porque a gente estava falando de Romos, e como eu disse, não é uma receita padronizada. Cada região faz de um jeito, cada família faz de um jeito. Tem Romos que é pesado, tem Romos que é mais leve, tem Romos que vai muito mais tahine, tem Romos que vai menos tahine, tem Romos que se serve gelado, tem Romos que se serve morno. Na Turquia, o Romos se serve assado, algumas versões. É bizarro. Você para pra pensar. Na Turquia, eles pegam o Romos, que é um Romos super pesado, com pouco tahine, muito mais grão de bico, jogam no forno a lenha. Na hora que eles tiram, eles jogam manteiga com pimenta em cima, ovo ou basturma, que é aquela carne picada, e você come. Não tem nada a ver com o que come no Levante, né? Não é a mesma pasta, mas o produto está lá. E eles chamam de Romos, e é a versão deles desse produto. Então eu fiz toda uma pesquisa, e quando explodiu a pandemia, que a gente estava assim, putz, Farã não vai funcionar para esse período, as pessoas querem alguma coisa reconfortante, a gente estava negociando um ponto na Paulista para abrir o Make Romos, e eu olhei para minha sócia e falei para ela, eu acho que a gente precisa trazer esse projeto para a pandemia, que eu acho que ele tem tudo a ver. E foi um pouco isso. Então a gente reformatou o projeto, eu deixei ele um pouco menor do que ele seria, muito mais focado nesse comfort food que a situação pedia, e formatei, e a gente abriu, e modéstia à parte, foi um sucesso desde o início. A gente fala brincando que o Make Romos é literalmente a casa que salvou a nossa vida assim, no período da pandemia, porque ele teve uma aceitação muito grande, e é muito legal, por que modéstia à parte, a parada que eu mais gosto é muito a questão da identificação, porque por todo o período a gente ter o kebab, ter o farã, a gente sempre fez um projeto muito mais focado para o brasileiro do que, né, para os expatriados, digamos assim. E o Make Romos foi uma casa que conseguiu atingir o brasileiro, né? A gente vende muito para brasileiro. Eu também sou brasileiro, mas você entende. Que não tem exatamente essa ligação com a gastronomia do Oriente Médio, mas eu vi que as pessoas que têm a amaram. Olha. E é engraçado porque a marca e o produto tocou as pessoas de um jeito super bonito, que muitas pessoas vão no restaurante e me param, que a cozinha é aberta, né? Me param ali e falam assim, o seu Romos lembrou muito o Romos da minha mãe, porque eu sou libanesa. Eu falei, pô, que legal, obrigado. Aí, ao mesmo tempo, tem gente que encosta ali e fala assim, olha, o seu Romos é excelente. O da minha mãe é melhor, mas o seu é excelente. Porque quando eu vou para casa da minha mãe em Israel, eu falo, porra, sério? É tão diferente, mas ao mesmo tempo te lembrou assim, e as pessoas ficam felizes. Já teve armênio que falou isso no restaurante pra gente, e é super bonito, porque essa era a ideia da marca, né? O restaurante chama Make Romos Not War, que a gente queria exatamente levar essa reflexão de que as pessoas deveriam focar o que elas têm de iguais, não ficar perdendo o tempo que elas têm de diferente. Exato. O meu é melhor, né? O meu não sei o quê. Isso, exatamente. Tanto que quando as pessoas encostam e falam assim, você deveria fazer de tal jeito, porque minha mãe faz assim, eu falo, puta, que legal, peraí, deixa eu anotar como que é. Aí a pessoa me conta a história, eu escuto, eu anoto, eu falo, não, eu vou deixar aqui porque um dia a gente vai fazer algum Romos nesse estilo e vai trazer essa contribuição que estão me passando e essa troca que está ocorrendo. Que essa realmente foi a ideia da marca, né? E funciona muito bem. E, de novo, por exemplo, essa semana passada foram 2 meninos do Egito. Eles mal falavam português. E eles falaram que adoraram. Tipo, se sentiram em casa. Putz, isso é impagável. Não era o objetivo, mas eu acho que a gente conseguiu fazer algo tão democrático, né? E respeitando todas as coisas que as pessoas realmente se identificam e gostam. Então, no restaurante, a gente acaba conseguindo atender todos esses filhos perdidos
em São Paulo, dessas regiões, e as pessoas comem e acabam gostando. A gente gravou uma matéria para a TV turca ano passado, e o diretor, eu acho que ele era palestino, mas ele morava no Líbano e trabalhava para a TV turca e veio para o Brasil. E ele comeu e adorou. E o pessoal falava inglês, ele falou, cara, isso aqui é maravilhoso, tem gosto de casa. Que demais, Fred. E tem uns pratos incríveis, né, Fred? Tem o hummus com kafta, tem com a linguiça de cordeiro, né? Nossa. Quando a gente estruturou o Meicomos, eu falei que eu queria fazer uma casa que realmente que respeitasse o Oriente Médio. Sim. Então, todas as construções dos pratos, elas são derivações de pratos do Grande Oriente Médio. Então, assim, a gente tem hummus de kafta, que a gente faz uma kafta bem no estilo libanesa, com erva fresca, hortelã, dill, alho, e lá a gente recheia com um pouco de queijo, né? Porque tanto lá quanto aqui, embora seja algo um pouco mais moderno para a cultura libanesa, mas é comum, você sai nas ruas de Beirute, você encontra as kaftas com queijo, ou mesmo na Turquia também é muito comum você comer os keftes, que é a kafta, recheada com queijo, super úmido, e a gente serviu com molho de iogurte, izug, que é uma pasta iemenita, que a gente está vendo em vários restaurantes agora árabes em São Paulo, que eles também estão colocando, que é super legal, inclusive, que ele é uma pasta de pimenta verde, batido com hortelã, coentro e alho. É super gostoso. E a gente serve também com a nossa kafta e funciona super bem. A gente tem um queridinho que ele entrou como um especial no cardápio do restaurante, que é o shishibara, que é o de capelete de carne. Ele é um prato super icônico na cozinha. Eu vou falar cozinha libanesa porque é o que o brasileiro tem mais contato, mas você acaba tendo 1 zilhão de versões. Na Armênia e na Turquia, você acaba tendo uma versão dele que é o mantan, né, que é a mesma estrutura do prato, é uma massa recheada com carne, servida com molho de iogurte, né? E a versão libanesa, esse molho de iogurte tem um toque de alho e quibe. Nossa. E ele é um prato que entrou para ser um especial de final de semana, e ele está no cardápio há quase 1 ano, que eu não consigo tirar. Mas respeitando a mesma história, ele tem hummus embaixo, em cima ele vai uma sopa de iogurte com mini capelete de carne, quibe, molho de alho, e as pessoas adoram, porque a ideia era exatamente isso, respeitar. Eu sempre falo brincando que no Meicomos nunca vai ter um hummus de estrogonofe, mas vai ter um hummus de fateh, que é um prato levantino, que ele é à base de carne, ou ele pode ser com ou sem carne, mas é com grão de bico, molho de tahine, pão, é tipo uma saladona. Nossa. Eu tenho um amigo que é o Henrique Matip, que ele é um chefe sírio, que tem um restaurante grego super legal no ABC, chama Suvilak, e a gente fala brincando que fateh é fateh. Tipo, não tem exatamente... Você precisa comer para entender. Uma explosão de sabor, uma explosão de textura, mas é algo muito de lá. Eu acho que no Brasil a gente acaba não tendo nada parecido com isso. Mas ele é tipo um misturadão, tipo uma saladona. É maravilhoso. Né? E disso a gente vai ter, de estrogonofe não. E tem também o hummus, o kebab, né? Que também são com cubos, assim, de wagyu grelhado também. Isso, esse é um que ele aparece no cardápio de especial, que a gente faz um kebab bem no estilo turco, tá? Então, ali hoje, no cardápio, a gente faz os cubos de wagyu marinados com pimenta do reino e suco de cebola, que é algo bem no estilo turco, meio iraniano, de fazer kebab, porque dentro dessa escola não se usa especiaria doce, né? Então, a gente está acostumado a ter cravo, canela, essas coisas. Nesse estilo de kebab mais para a Turquia, mais para o norte, você não encontra, né? É óbvio que algumas receitas vão ter, mas a receita do dia a dia, a mais consumida, é isso. Aí a gente serve com tum, que é o famoso molho de alho que todo mundo come em kebab em qualquer lugar do mundo, que isso é levantino, não é nem turco, mas a gente faz essa mistureba. Vem com os legumes grelhados, igual na Turquia, e é guarnecido com arroz de grão de bico ou bulgur, que é o triguilho quebrado que a gente puxa igual o arroz com pasta de tomate. É super gostoso e faz um puta do sucesso. E também tem esses pães, né? Nossa, que parece um bagel, assim, né? Com gergelim, assim. Isso, todos os pães que a gente serve nas casas são produzidos pela gente. E a ideia é exatamente fazer essa coletada de receitas e mostrar para as pessoas que existe mais do que pão sírio ou pão pita. Que, embora as pessoas chamem com o mesmo nome, não é exatamente o mesmo pão. Mas a gente serve. Hoje, no restaurante, a gente tem 2 pães principais no Meicomos. A gente tem o barbari,
que é um pão de origem iraniana, que ele é um pão super comum, e na Turquia também tem, que eles acabam dando o nome de Ramazan ou tırnak pidesi, que é um pão, parece meio que uma focaccia, embora no Irã, ele, em algumas regiões, ele acaba tendo outras alterações, mas ele é um pão mais fofo, tá? Traçando um paralelo para quem não conhece, ele parece meio que uma focaccia, Tá. né? E um outro pão que a gente serve, que ele entrou como um especial, né, no cardápio e também ficou, nunca mais consegui tirar, é o kaki al-kaduz ou o kaki ladin ou o bagel de Jerusalém. Que é esse que vai com o gergelim, né? Isso. Ele é um pão que ele toma um banho antes de assado com melaço de uva. Ele é bisuntado de gergelim e vai para o forno. Ele parece uma rosca. Nossa. E é a mesma coisa, ele também tem 1 zilhão de versões no Oriente Médio. Inclusive na Turquia, o simit, que é um pão super, super famoso para quem já foi até Istambul, que é uma rosquinha que eles servem na rua, em todas as esquinas, ele é uma variação desse mesmo pão, dessa rosca de gergelim. Faz da mesma maneira, basicamente a mesma receita. A única coisa que muda é o formato, né? E no Líbano também tem, que eles chamam de kak, para o brasileiro eles chamam de pão bolsa, que é também uma variação desse mesmo estilo de pão, que tem no restaurante, e de vez em quando a gente faz uns pães diferentes, mas sempre dentro da temática. E até, Fred, eu gravei recentemente um episódio com a Carla, né? Sommelier de chá e tudo mais. Você adora também, né? Fazer esses temperos com chá, né, Fred? Então, a Carla é uma amiga querida, a gente se conhece há anos, e a gente tem um projeto junto que chama Chá como Tempero, que ele surgiu como vários jantares, onde a gente pegava o chá, tirava da infusão e utilizava ele como uma especiaria dentro desses pratos. E a gente já fez um zilhão de edições de estilos de chás. E como a Carla adora falar, chá é muito mais do que só uma infusão para se beber. Ele realmente traz um mundo de possibilidades assim para a gastronomia. Eu acho que o fato de trabalhar com gastronomia do Oriente Médio, onde a especiaria é quase um pilar dentro da gastronomia, me dá um background assim para conseguir domar e utilizar o chá como tempero. Para mim, o que mais marcante, uma receita que nós fizemos, é um chá sul-coreano, eu não vou lembrar o nome de cabeça, que ele é um chá que ele é feito ali na região, próximo da região litorânea, então ele é um chá que recebe muita maresia e tudo mais. Ele é um chá que ele tem gosto de peixe. Olha. Então, na hora que você cheira o chá, ele parece camarão seco, né? Ele tem uma nota salina, né? Ele traz um quê ali de mar, e ele tem uma nota meio adocicada, é super legal. E nós fizemos um vatapá vegano, só utilizando o chá como esse sabor de mar, e na hora que você comia, você não falava que não tinha camarão seco. Isso eu acho incrível que a gente fez. Uma coisa que eu também servi foi eu fiz um nori de chá, fiz um nori de erva mate. Puta de um trabalho. A gente fez lá o nori, a gente inclusive usou também a base de alga e a base de folha de chá, e desidratou, serviu com tipo um tataki de polvo, incrível. Nossa. Sabendo utilizar o produto, ele realmente abre um mar de possibilidades, assim. E sobremesa, hein, Fred? Você, poxa, também gosta bastante? Então, como eu disse, eu sou gordo, né? Gordo gosta de comer, né? Eu gosto de tudo e também gosto de fazer. Sim. Acho que a sobremesa mais icônica que a gente tem no restaurante, que acho que todo mundo que vai para a Turquia, principalmente, volta louco para comer isso, que é o kinefé. Que tem as versões árabes, que é kines e entre outras coisas, mas ele é basicamente uma torta de queijo que eles servem com xarope de açúcar, algumas aí vai por região, ele acaba alterando o estilo da calda, e pistache. Nossa. Que é maravilhoso. Essa é uma sobremesa que quando eu fui para Istambul para estudar, o Rodrigo, que é meu amigo, sim, ele virou e falou, Fred, quando você for para Istambul, come kinefé. Eu falei, o que é? Aí ele falou, uma torta de queijo. Eu falei assim, não quero. Né, eu tô de boa. Tanta coisa para comer, vou comer torta de queijo, né? Eu não quero. Aí um dia eu saí do restaurante que eu trabalhava, que era o Acitani, que não servia, não sei porquê, mas não servia. Mas, quer dizer, eu sei porquê, porque o cardápio mudava constantemente. Mas na época, no período que eu estive lá, a temporada que eu estive lá, não estava servindo. E na frente do restaurante, porque assim, o Acitani, ele fica num hotel super famoso em Istambul, do mesmo nome, e do lado tem um museu que chama Kora, que é uma igreja bizantina, super famosa. Quem faz tudo em Istambul vai passar por essa igreja bizantina, que ela fica próximo da muralha
uma das poucas muralhas que ainda existem em Istambul, e na frente tem um café para turista, para turistão. Saí morrendo de fome, falei, putz, eu vou comer alguma coisa, eu encostei no café, comi uma pidê, que é a pizza, e pedi o bendito do kinefé. Primeira colherada, paixão. Tipo, é incrível, é incrível. E ele é simples assim, ele é com kadayıf, que é o cabelinho de anjo, que todo mundo conhece no Brasil como sobremesa, mas não é de cabelinho de anjo, tá? Tá. Pelo amor de Deus, aquilo não é macarrão. É tipo uma massa de panqueca que eles fazem num disco de pedra, super fininho, super delicado, mas não é macarrão. E eles pegam essa massa, cortam bem fininha, assadeira, queijo no meio, mais massa em cima, manteiga, tostam e serve com calda. É incrível. É simples, mas é incrível. E tem esses torrões, estilo tipo nougat, assim, não sei se é nougat, assim, que chama, que tem as amêndoas, né, pistache. Tem muito. Né, nas ruas lá de Istambul, assim, você fica maluco, né, o pessoal cortando, né, tem acho que os menores, não sei se os grandes são o mesmo nome também, né? Sim, não, tem os locuns, que é aquela goma... Aqui no Brasil a gente acaba chamando de goma árabe, né? Mas ele é uma espécie, ele é um doce feito à base de fécula de batata ou de milho, com bastante castanha, especiarias, é maravilhoso. Tem os doces à base de sêmola, então tem mamu, tem herice, que é uma espécie de um bolo de amêndoas, é incrível. Eu vou te falar que assim, a confeitaria do Oriente Médio é uma confeitaria muito rica, muito delicada, muito saborosa e muito subvalorizada. Verdade. Assim, a parte dos doces é incrível, mas eu vou ser sincero com você que assim, os doces na Turquia são muito bons, mas os doces no Líbano, putz, são incríveis. Assim, é de uma delicadeza, de uma profundidade de sabor, porque eu acho que a Turquia, principalmente Istambul, tem ótimas confeitarias, mas aquela parte que todo mundo conhece, como é muito turístico, meio que virou indústria já. Tá. Então, assim, todo mundo compra do mesmo fornecedor e é basicamente o mesmo sabor. É claro que tem casas artesanais que fazem, que é incrível. Inclusive, tem uma marca de locum em Istambul que chama Marcelo, que é um nome bizarro. Mas eles fazem um locum artesanal que é incrível. Mas no Líbano, eu acho que, como pelo menos quando eu fui, tem essas confeitarias mais clássicas e os doces são incríveis. Inclusive, algumas delas você encontra, tipo, no aeroporto de Dubai, você encontra. Em Paris, você encontra algumas confeitarias que têm sede no Líbano, mas acabam tendo unidades lá. É incrível, é incrível, incrível, incrível mesmo. Assim, na hora que você come esses doces, tipo, sua cabeça explode de novo, de sabor, de textura, de profundidade, é realmente muito legal. E ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é super doce e não tem especiaria até mascarar o sabor. Que demais, viu, Fred? Queria te agradecer e fazer o convite aqui, né, para as pessoas conhecerem, né, o Make Romos, entrar aí divulgam para os ouvintes aqui, Fred, suas redes. Pô, vamos lá. Bom, eu agradeço mais uma vez por poder estar aqui. Acho que você percebeu que se você não me controlar, eu vou falar até amanhã. Papo aí para mais de horas, né? Pô, com certeza, esse grande amor por essa gastronomia. Eu sempre falo para as pessoas não terem preconceito, abram a mente, experimentem. O mundo é muito maior do que a Europa. Eu sei que hoje em dia a cozinha asiática, né, principalmente o Sudeste Asiático e tudo mais, está com um destaque muito grande, mas ainda digo, assim como essas gastronomias têm um valor, o restante do mundo também tem um valor muito legal. Então, assim, gente, abram a mente, experimentem, comam. Você pode até não gostar de tudo, mas experimente tudo, pelo menos. Né? Para quem quiser experimentar os nossos restaurantes, tá? Para quem ouvir agora, a gente está na Heitor Penteado, e a partir de fevereiro de 2022 a gente vai para Oscar Freire 2270, que lá a gente, inclusive, vai ter um novo projeto, que mais para frente eu conto, mas que vocês vão gostar. Então, o Make Romos, né? Primeira romusserie do Brasil, uma casa toda focada em romos, para você ter uma experiência digna de Oriente Médio, tá? Para quem quiser me seguir, eu estou nas redes sociais aí, como Fred Cafarena. Eu confesso que eu deveria postar mais, minha assessora vai me xingar quando ela ouvir isso. Eu sei disso, tenho plena ciência, mas é que eu estou um pouco conturbado, mas eu sempre posto conteúdo, posto receita, posto umas coisas lá. Me segue as casas, que vai ser super bacana poder dividir um pouquinho mais dessas coisas com todo mundo. Poxa, que demais, Fred. Muito obrigado, viu, por aceitar aí nosso convite, bater esse papo aí incrível, viu? Imagina, foi um prazerzão estar aqui. Como eu sempre falo, toda oportunidade que eu tenho para poder falar sobre isso, vou falar até exaustão. É isso aí. Obrigado, Fred. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Um abração.